Imagine esperando dentro de um avião lotado para o seu voo de 14 horas começar à 1 da manhã. O avião está se aproximando da pista, pronto para decolar a qualquer instante. De repente, você ouve um anúncio. O avião retornará ao aeroporto devido a um imprevisto. Você está frustrado e um pouco preocupado, mas todo esse incidente foi completamente desnecessário, causado pelo comportamento de um passageiro indisciplinado, sentado na primeira classe em um avião com outras 250 pessoas. O escândalo foi feito pelos motivos mais ridículos por ninguém menos que Heather Cho, a filha do diretor executivo da empresa controladora da companhia aérea. Ela é vice-presidente da Korean Air, a companhia aérea de bandeira da Coreia do Sul. O comportamento dela não foi um caso isolado, mas só a ponta do iceberg. Heather Cho era notória por ser agressiva e arrogante. Esta história revelará como um incidente de fúria aérea levou Heather Cho ao tribunal e eventualmente à prisão. E não foi apenas Heather. Toda a sua família tornou-se notória em toda a Coreia do Sul por seus comportamentos ultrajantes. Eles foram pegos contrabandeando produtos de luxo e abusando verbalmente e fisicamente de seus empregados, contratados e até mesmo policiais. É surpreendente o quanto a sociedade tolera daqueles com dinheiro e poder. Muitos cadramas populares na Netflix são baseados em heresias ricas da atualidade. O que estou prestes a contar é uma história verdadeira dos ricos e poderosos na Coreia, sem romance, apenas ações chocantes e abusos que destacam o que essas pessoas podem se safar em algumas sociedades. Vamos voltar para 1 da manhã no dia 5 de dezembro de 2014. Um voo da Korean Air estava prestes a partir do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, retornando para o Aeroporto Internacional de Incheon, na Coreia do Sul. A bordo estavam 2 membros experientes da equipe, a comissária de bordo Kim Do-hee e o chefe de comissários Park Chang-jin, que supervisionava a cabine de primeira classe. Heather Cho, uma vez confortavelmente acomodada, pediu um copo de água que Kim forneceu junto com um complemento atencioso, um saco de nozes de macadâmia. Por algum motivo, esse gesto enfureceu Heather. Não porque ela era alérgica, ela gostava de nozes, especialmente macadâmias. Uma pessoa normal agradeceria à comissária de bordo pelo toque extra, mas não Heather. Ela atirou o pacote de nozes em Kim. Ela repreendeu Kim, questionando como ela poderia cometer um erro tão iniciante ao servir nozes em um saco em vez de uma tigela. Afinal, isso era a primeira classe. Kim respondeu educadamente: "Eu apenas segui as instruções do meu treinamento." Com a voz tremendo, ela não queria estar do lado ruim do vice-presidente da empresa, que tinha fama de ser difícil de lidar. Mas essa explicação deixou Heather ainda mais irritada. Ela começou a gritar com Kim tão alto que até os passageiros das outras cabines podiam ouvi-la. Como vice-presidente da Korean Air, Heather afirmou que conhecia as diretrizes melhor do que qualquer um. Ela exigiu falar com o gerente responsável. Entra Park Chang-jin, o chefe de comissários de bordo, que decidiu lidar com a situação pessoalmente. Ele se aproximou de Heather com o manual de serviço, mas Heather o interrompeu, insistindo que Kim o trouxesse ela mesma para que pudesse mostrar-lhe o erro de seus caminhos. Quando Kim apresentou o guia, Heather exigiu que Kim especificamente identificasse a parte que a instruía a servir as nozes dessa maneira. Aflita e envergonhada, Kim folheou freneticamente as páginas tentando encontrar as instruções. Como se a pressão já não bastasse. Heather começou a apontar para ela e até a empurrar seu ombro, exigindo que ela se apressasse. Outra comissária de bordo correu para ajudar e mostrou a seção no manual que afirmava explicitamente que as nozes devem ser servidas em um saco fechado para todos os passageiros. Isso é para evitar a contaminação cruzada e desencadear reações alérgicas através do contato. Mas essa prova enfureceu ainda mais a Heather. Ela começou a gritar com Park. Heather exigiu saber por que Park, como chefe de comissários de bordo, não explicou isso claramente desde o início, culpando Park por tudo. Ela exigiu um pedido de desculpas sincero, pedindo a Park que se ajoelhasse diante dela e pedisse desculpas. Ela começou a bater em Park com o documento de serviço e exigiu que ele saísse do avião por ter lidado mal com a situação.
Ela insistiu que ele dissesse ao capitão para retornar o avião e se retirar imediatamente. Park tentou ao máximo acalmá-la, explicando que o avião já estava taxiando para a pista e que, de acordo com as regulamentações, todos precisavam permanecer sentados. Mas Heather não se importava. Ela estava além da razão e gritava mais alto do que nunca. Ela exigiu que Park informasse ao piloto para parar o avião imediatamente e então se retirasse do avião. O piloto, informado da confusão, decidiu voltar. Ele notificou o controle de tráfego aéreo e anunciou que o avião estava voltando devido a um atraso inesperado. O avião deu meia volta e Park desembarcou porque acreditava que essa era a única maneira de desescalar a situação naquele momento. Após um atraso de 20 minutos, o voo prosseguiu normalmente. Claro, esse comportamento não é incomum para Heather Cho. Ela é o que é conhecido na Coreia como Chaebol Harris, a Harris de um grande conglomerado sul-coreano, administrado por uma família poderosa. Sua família tinha participações em diversos negócios, como companhias aéreas e transporte marítimo. Heather teria se safado deste incidente se não tivesse vazado para a mídia, causando tal alvoroço na sociedade coreana. Mas quem ousaria desafiar uma família tão poderosa? No dia seguinte ao incidente, Park, que havia se retirado do avião, pegou outro voo de volta para a Coreia do Sul e voltou ao trabalho pouco tempo depois. Isso não é o fim, mas o início de um pesadelo. Ao retornar, ele foi convocado para uma reunião obrigatória pela alta direção da companhia aérea. Na reunião, foi-lhe dito indiretamente que, se quisesse manter seu emprego, ele deveria escrever uma carta de arrependimento, pedindo desculpas à empresa e afirmando que cometeu um erro e saiu voluntariamente do avião. Park recusou-se a escrever a carta, mas concordou em ficar quieto em troca de compensação. Apesar disso, ele foi dispensado devido à versão de Heather, que alegou que ele não explicou o manual corretamente a ela. No entanto, quando Park soube que Heather começou a espalhar rumores sobre ele estar em uma relação inadequada com a comissária de bordo Kim, ele teve o suficiente. Ele não deixaria esses indivíduos ricos e mimados arruinarem ainda mais a sua vida. Ele ponderou suas opções. Opção 1. Esperar que a verdade venha à tona através de uma investigação independente. O incidente estava sob investigação do Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte da Coreia do Sul, mas ele sabia que havia pessoas a favor da família Cho, então ele não podia esperar que a verdade viesse à tona. Opção 2. Conseguir outro emprego. Ele sabia que teria dificuldades para encontrar um emprego na Coreia devido à sua demissão e às novas alegações de relações inadequadas com um colega de trabalho. Ele percebeu que as duas opções eram péssimas. Não havia escolha alguma. Ficar quieto e assumir a culpa, e pior, por um erro de outra pessoa, ou ser proativo e contar a verdade. Sua única esperança era revelar a verdade. Após contatar a mídia, a história viralizou rapidamente. Há tempos, as pessoas desconfiavam e vivenciavam esse comportamento dos chaebols coreanos. Mas ninguém ousou se manifestar. Isso era inédito. Mas Park não tinha nada a perder. Ele havia perdido seu emprego, sua renda e sua reputação. E ele estava irritado por ser culpado de tudo. Ele queria justiça. Existe um termo coreano para esse tipo de comportamento exibido pela Heather. Gapyeol. Gapyeol é um termo para as atitudes arrogantes e autoritárias de pessoas em posições de poder sobre outras. A sociedade coreana tem a história mais longa de escravidão, durando 1500 anos. Talvez ao longo das gerações, isso tenha incutido uma hierarquia e mentalidade de direito em muitos indivíduos ricos e poderosos, e esse comportamento continua a ser tolerado por muitos na sociedade até hoje. A mídia relatou a versão dos eventos de Park, tanto na Coreia do Sul quanto internacionalmente. Inicialmente, Heather Cho descartou esses relatórios como calúnia. No entanto, a mídia entrou em contato com outras testemunhas do voo, como o único outro passageiro da primeira classe que corroborou a versão de Park. Eles descreveram como Cho jogou o pacote de nozes e atacou verbal e fisicamente a equipe.
Essas testemunhas também revelaram que a Korean Airlines ofereceu a eles um modelo de avião e um calendário e disse para não falarem com a mídia se fossem contatados. Eles acharam esses chifres e os esforços da empresa para dissuadi-los de falar absolutamente ridículos. A Korean Air pediu desculpas aos passageiros, mas tentou justificar as ações de Cho, alegando que faziam parte de suas obrigações de inspecionar o serviço de bordo e a segurança do avião. Em 2013, outro incidente veio à tona, no qual Heather atacou uma comissária de bordo por supostamente ter preparado mal um copo de macarrão instantâneo durante um voo. Esses incidentes surpreenderam muitos, mas também confirmaram suspeitas, pois vários haviam vivenciado ou ouvido sobre comportamentos similares de chaebols coreanos dominadores. Agora estava tudo às claras. Quando abordada pela mídia, Heather Cho alegou que não se lembrava dos eventos em questão. No entanto, o público coreano não esqueceu tão facilmente e exigiu a verdade. Park, entrevistado pela mídia, disse sobre o incidente, citação, "Eu podia sentir minha dignidade como ser humano se desmoronar. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida." A polícia iniciou a investigação do incidente e descobriu que um executivo da empresa ordenou aos funcionários que apagassem os registros da Fúria das Nozes. Em 9 de dezembro de 2014, o pai de Heather Cho, Cho Young-ho, presidente do grupo Hanjin, pediu desculpas publicamente e anunciou que Heather Cho seria removida de todas as suas posições. No entanto, ela recuperou sua posição como presidente da Korean Air, presidente da Korean Airlines Hotel Network e Hanjin Tour. Em 31 de dezembro de 2014, o escritório do promotor da Coreia do Sul prendeu Heather Cho por violar a segurança da aviação. Menos de 2 meses depois, em 12 de fevereiro de 2015, Cho recebeu uma sentença de prisão de 1 ano por obstruir a segurança da aviação. O Tribunal Distrital Ocidental de Seul entregou a sentença a Cho durante uma audiência, dizendo que ela era culpada de alterar o plano de voo, uma ofensa que acarreta uma pena de até 10 anos de prisão. Em 22 de maio de 2015, no Tribunal Superior de Seul, ela foi considerada inocente de alterar a rota da aeronave. A sentença foi reduzida para 10 meses e suspensa por 2 anos. Cho foi libertada imediatamente, tendo cumprido apenas 5 meses, e parece que ela nunca teve que cumprir sua sentença suspensa. Para melhorar sua imagem, Heather Cho começou a fazer trabalho voluntário em um orfanato. Logo, surgiram fotos dela lendo livros para as crianças e ajudando-as pacientemente. Talvez ela estivesse de fato arrependida e iniciando uma nova etapa. Mas apenas 3 anos depois, em abril de 2018, seu marido divulgou fotos e vídeos de Cho gritando e berrando com ele. Seu marido, um renomado cirurgião plástico, afirmou que seus surtos e acessos de raiva eram ainda piores do que antes. A ampla cobertura da imprensa sobre o incidente, particularmente na Coreia do Sul, destacou o aparente abuso de poder por membros de empresas familiares sul-coreanas, chaebols. Citação: "A maioria da 2ª ou 3ª geração de chaebol na Coreia do Sul se considera como membros de famílias reais, ou na classe aristocrática especial, então eles pensam que podem fazer o que quiserem", disse o professor de psicologia da Universidade Yongsa, Wang Sanmin. Mas, como mencionado anteriormente, isso é apenas a ponta do iceberg, porque a família dela tem histórias semelhantes próprias. A mãe de Heather Cho, Lee Meng, também teve sua parcela de escândalos. Começando em 2011, Lee atacou verbal e fisicamente os trabalhadores da reforma em sua casa e no hotel do grupo. Vídeos mostram Lee jogando um grande pedaço de papelão nos trabalhadores que reformavam sua casa em Seul. Os trabalhadores alegaram que Lee os forçou a se ajoelhar, esbofetear seus rostos e chutar suas canelas. A polícia relatou um incidente semelhante em 2014, onde Lee esbofeteou,
e gritou com os trabalhadores da construção em um hotel em Incheon e jogou plantas de construção no chão, o que poderia constituir obstrução de negócios. Ele também maltratava motoristas e empregadas domésticas. Você colocou no meio da sala. Sim, lá essa coisa. Onde? Onde? Você não me mostrou, apenas colocou na sala. Por que você não me deixou entrar? Uau! Diga que eu te vi. Sim. Lee Mung-hee foi processado pelos seus funcionários. Durante o julgamento, o promotor teve que ler a acusação detalhando o comportamento ofensivo de Lee, que era tão grave que o juiz pediu para ser projetado em uma tela. As acusações incluíam o uso de linguagem profana, gritos e agressões físicas a funcionários, incluindo um motorista e um jardineiro. As ofensas ocorreram entre 2011 e 2018. Lee Mung-hee admitiu seu comportamento em tribunal, mas argumentou que era apenas rigorosa no trabalho. Mais tarde, também foi revelado que ela usava redes logísticas corporativas para contrabandear bens de luxo e contratar ilegalmente trabalhadores domésticos estrangeiros em 2019. Lee Mung-hee foi condenada a 80 horas de serviço comunitário e 2 anos de prisão por 18 acusações de abuso contra 9 de seus funcionários em um tribunal em Seul. No entanto, a sentença foi suspensa por 3 anos, o que significa que, se ela não cometesse outro crime durante esse tempo, ela não iria para a prisão. O incidente da fúria da água. Tal mãe, tal filha. Em março de 2018, por volta do tempo em que o incidente de Lee Mung-hee veio à luz e alguns anos depois do incidente da fúria da noz. Durante uma reunião com a equipe de uma empresa de publicidade, Emily Cho, irmã mais nova de Heather Cho, xingou alto porque estava insatisfeita com as respostas dadas por sua equipe. Ela atirou água neles e os expulsou da reunião. Mais tarde surgiu outra gravação dela insultando um colega ou subordinado. Emily, supervisora de marketing e comerciais da Korean Air, desculpou-se posteriormente no Facebook, afirmando que o surto foi motivado por sua paixão pelos comerciais. Suas razões lembravam o comportamento de sua mãe. Seu irmão mais novo, Walter Cho, também teve sua parcela justa de escândalos, incluindo xingar os funcionários da Korean Air e atacar policiais em 2015. 2018 não foi um bom ano para a família Cho. Em 2018, Cho Yang-ho, o presidente do grupo Hanjin e da Korean Air, foi indiciado por várias acusações, como apropriação indébita e quebra de confiança. Ele já havia sido condenado por evasão fiscal em 2000, juntamente com seu pai, Cho Chong-hun, o fundador do grupo Hanjin, e seu irmão. Os Cho estavam recebendo milhões em descontos ao comprar aviões da Boeing e Airbus, mas não pagavam nenhum imposto sobre o dinheiro. A investigação fiscal ocorreu após o então presidente criticar o histórico ruim de segurança da Korean Air. Sua acusação em 2018 foi por causar perdas à companhia aérea ao desviar cerca de 19,6 bilhões de won, ou 17,3 milhões de dólares americanos, do Companies Trust entre 2013 e maio de 2018, ao conceder injustamente contratos de negócios para empresas controladas por sua família. Ele também tirou dinheiro do seguro de saúde do Estado ao administrar uma pseudofarmácia e quase foi acusado de evasão de impostos sobre herança, mas o prazo de prescrição para isso expirou. Ele faleceu em abril de 2019, 2 semanas após os acionistas votarem pela sua remoção do conselho da empresa, devido a vários escândalos envolvendo sua família. Ele tinha 70 anos de idade. A família Cho mantém um poder significativo na Coreia do Sul. Além de participações na Korean Air, eles também possuem uma companhia aérea de baixo custo, Jin Air, e têm negócios em hotéis, turismo, telecomunicações e logística, com substancial influência política e empresarial, sucessão e disputas internas. Quando Cho Yang-ho faleceu em 2019, Walter Cho assumiu como presidente do grupo Hanjin, de acordo com os desejos de seu pai. No entanto, sua irmã, Heather Cho, planejava assumir o poder, com a mãe deles apoiando Heather.
Heather acusou seu irmão de desobedecer o desejo do falecido pai de que a família trabalhasse unida na gestão do grupo. Em 2022, uma disputa sobre direitos de gestão foi resolvida com a ajuda do grupo LX, que adquiriu uma participação na Hanjin KL, a empresa controladora do grupo, e Walter Cho permaneceu como presidente. O que aconteceu com Park do incidente no Trash? Bem, em 2015, Park recebeu uma indenização quando o Tribunal Distrital Ocidental de Seul ordenou que a Korean Air pagasse a ele 20 milhões de won, cerca de 18 mil dólares, por coerção para abandonar seu caso civil contra a companhia aérea. Ele também tinha direito a outros 13 milhões de won, cerca de 27 mil dólares, como compensação pelos assaltos e insultos de Cho. Ele recuperou seu emprego na Korean Air após 18 meses, mas teve que passar por uma avaliação e assumir uma posição rebaixada como comissário júnior. Ele disse que seu chefe frequentemente perguntava por que ele ainda estava trabalhando lá. Ele eventualmente saiu em 2020 para seguir uma nova carreira na política. Você tem alguma experiência com esse tipo de incidente no seu local de trabalho? Vamos discutir nos comentários. Aqui é o Victor, encerrando.